Colocação pronominal é um assunto que a gente sempre para pensar quando está fazendo redação. Onde que a gente vai colocar o pronome? Primeiro passo é você ficar atento nestes pronomes em específico. O me, o nos, o te e os de terceira pessoa. O, a, lhe, seus plurais e o se. O primeiro caso, gente, é super simples. Tente fazer sempre a ênclise, que é o quê? Coloca o pronome depois do verbo. A resenha deixou-me interessada. Você só vai mudar isso, ou seja, você só vai fazer uma próclise quando aparecer uma partícula atrativa. Pensa o seguinte, esse PR da próclise é qualquer coisa como primeiro, decora assim que é mais fácil. Então, primeiro você vai colocar o pronome e depois o verbo. Quais são essas partículas atrativas? Qualquer tipo de advérbio, todas as conjunções subordinativas e alguns pronomes, os relativos, os interrogativos, os demonstrativos, os indefinidos e até os pessoais de caso reto. Esses já são aceitáveis agora. Aquela frase que a gente falou no início, né? A resenha deixou-me interessada. Se aparecer uma partícula atrativa, que é esse não, que é um advérbio de negação, o que vai acontecer? O pronome vai ser atraído para antes do verbo. A mesma coisa vai acontecer no segundo exemplo. Quem te chamou? Qual que é a partícula atrativa aí? É o quem, né? É o pronome interrogativo. Então, vai ficar como quem te chamou. O terceiro caso é a mesóclise. O que acontece aí? Só funciona com o verbo no futuro e sem partícula atrativa. Você vai fazer literalmente uma quebra, a clise, no meio, meso. Pega o verbo que está no futuro, enviarei o documento. Pega o verbo enviar, quebra no infinitivo, que é no R, enviar, coloca o pronome referente ao substantivo ali, que nesse caso é o, e a desinência verbal vai complementar. Então vai ficar enviar-o-ei. Como é muito difícil de falar, você já sabe que esse R do enviar precisa ser retirado e compensado com um L. Por isso que a forma final vai ser enviar-lo-ei. Fica um pouquinho diferente quando a gente trabalha com locução verbal. Lembra que a locução verbal a gente vai ter dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. Você vai sempre olhar como é que está escrito esse verbo principal. Se ele estiver no infinitivo ou no gerúndio, você vai fazer ênclise, tanto faz em qual verbo. O que era ênclise mesmo? Pronome depois do verbo. Então você pode escrever devo-lhe falar ou devo falar-lhe. Infinitivo. E no gerúndio, estou me referindo ou estou referindo-me a você. Tanto faz, a norma culta aceita todas essas maneiras. A regra é um pouquinho mais específica quando o verbo principal está no particípio passado. Aí você é obrigado a colocar o pronome próximo ao verbo auxiliar. Foi-nos encaminhado o pedido. Agora, se você quiser uma dica para a hora que for escrever não ter erro nenhum, você pode colocar sempre o pronome próximo ao verbo auxiliar. Sempre vai funcionar.